Olá, irmãos. Bem-vindos a esta apresentação na Escola de Profecia. Estamos dando início com as apresentações da semana. Ontem, segunda-feira, não conseguimos apresentar devido a vários fatores que não preciso mencionar aqui. Pela graça de Deus, aqui estamos. E hoje ainda teremos mais uma apresentação à noitinha. Eu quero compartilhar apenas alguns dados recentes muito interessantes. De acordo com os novos estudos científicos, o mundo já está sofrendo com as consequências das alterações climáticas. E a poluição do ar tem se intensificado desde a primeira metade do século XX, com um aumento crescente de indústrias e carros. Isto de acordo com o relatório. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, estima que a poluição do ar seja responsável por cerca de 7 milhões de mortes em todo o mundo. E os avisos não param de soar. O relatório publicado recentemente na The Conversation analisa os níveis de poluição de 100 países desde 1850. Vejam aqui, este é um relatório de 23 de agosto de 2024. Não irei ler. De acordo, irmãos, com a The Guardian, este relatório mostra a situação piorando em vários países do mundo e que mais de 99% da população mundial está respirando ar que não atende às diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Vejam aqui, isto é de 26 de agosto de 2024. A questão mortal da poluição do ar precisa de atenção. Este é o clamor dos especialistas para que se dê mais atenção à questão da poluição ambiental, da poluição do ar. Irmãos, em razão desta grande ameaça, diferentes cidades do mundo estão adotando medidas realmente significativas. Por exemplo, domingo 25 de agosto de 2024, foi celebrado em diversas cidades do mundo o Dia de Ação contra a Poluição do Ar. Vejam aqui, por exemplo, 24 de agosto de 2024, domingo é Dia de Ação contra a Poluição do Ar em Illinois. É dito que o domingo foi declarado, vejam bem, o domingo foi declarado Dia de Ação contra a Poluição do Ar em vários condados da área de Chicago, disse a Agência de Proteção Ambiental de Illinois, citando níveis elevados de ozônio. Interessante que esta foi uma declaração do domingo como Dia de Ação contra a Poluição do Ar. Realmente, irmãos, a repetição destas medidas aos domingos, nós estamos vendo isto em várias partes do mundo. A repetição destas medidas aos domingos tem como alvo incentivar os cidadãos a voluntariamente terem um domingo como um dia de cura climática. Irmãos, eu tenho sido tentado a achar que todas estas medidas são coincidência. Mas nós temos visto medidas semelhantes em várias partes do mundo. Eu perguntaria, nós estamos diante de um movimento mundial para a promoção do domingo? Ora, vejam aqui, Bruxelas sem carro, o retorno do maior domingo sem carro da Europa. Estamos ou não perante um movimento mundial para fortalecer a ideia de que o domingo é o dia que pode salvar o clima? Vejam aqui, SARC sem carros pode relaxar proibição de tratores no domingo. Isto vem da BBC, em que mais uma vez exaltam o domingo como um dia que pode libertar as pessoas do trabalho e da poluição atmosférica. O fato é que esta proposta não é apenas entre os governantes das cidades do mundo, meus irmãos. Na verdade, nós diríamos que os governantes seculares estão se inspirando na religião para trazer essas medidas, para decretar estas medidas. Lembram? Cura do clima, fazendo menos um dia por semana. Isto vem do arauto católico. O arauto católico já disse que para curarmos um clima precisamos de um dia de paragem. E o que os governos do mundo, das cidades do mundo estão fazendo, nada mais é que se inspirar nesta visão religiosa, nesta visão católica, para curar o clima. Vejam, irmãos, eles disseram que abraçar o sábado ajudaria a criar um verdadeiro tempo de descanso deste mundo cansado, um tempo para uma jornada interior, permitindo-nos entrar mais facilmente na música e ficar alegres. Este é um jornal católico, mesclando domingo
como solução espiritual, física, ambiental, enfim, social. E eles dizem, como seria honrar o sábado? Mas lembrem-se que no contexto católico o sábado é o domingo. Como seria então para honrar o domingo? Adoração e oração, como sempre. Nada de compras. Obviamente, se é nada de compras, estão propondo um domingo fechado, em que as lojas permaneçam fechadas. As empresas ficam fechadas, certo, irmãos? E eles dizem, com vidas humanas em jogo, é tão difícil fazer compras apenas durante 6 dias? Este movimento dominical não está preocupado com o sábado bíblico. Que se pise o sábado bíblico. Que se trabalhe, que se venda, que se faça tudo nos restantes 6 dias. De segunda a sábado, que se pise o sábado. Mas o domingo, que seja um dia fechado. Este é o plano. Vejam, não dirija. Claramente, significa que os carros devem permanecer parados. Claro, domingo sem carro. A mesma medida usada por vários governos no mundo. Irmãos, em 23 de março de 2024, a Chattanooga Times Free Press comentou uma publicação da The Washington Post acerca de um dia de descanso para salvar o clima. Vejam que as medidas que os governos do mundo estão adotando, domingo de ação pela qualidade do ar, estão se inspirando claramente nas medidas religiosas propostas por Roma. Vejam aqui, amigos. Aqui está o site da The Washington Post. Eles falaram sobre isto. Como reviver uma experiência de mais de 2.600 anos, que pode trazer uma vida melhor. E comentando sobre esta publicação, a Chattanooga Times Free Press escreveu o seguinte, vejam, de 23 de março de 2024, ponto de interrupção. Lembra do sábado para impedir o aquecimento global? Eles dizem que, na verdade, a mudança climática foi recentemente oferecida como uma razão para se envolver em uma prática religiosa real. Uma que remonta a milhares de anos e é benéfica, até mesmo essencial para o bem-estar humano. Aqui estão nos dizendo que a mudança climática está impulsionando ou motivando a prática de uma atividade religiosa que remonta a séculos. É dito no The Washington Post, recentemente, o colunista de conselhos Michael Coren argumentou que uma maneira de combater a mudança climática é tirar um dia semanal de descanso. Ele chamou sua ideia de Sábado Verde. Mas deixe-me dizer que esta não é uma ideia de Michael Coren. Esta é uma ideia de Roma. Esta é a visão de Roma. Para se combater as mudanças climáticas, é necessário um dia semanal de descanso. Agora vejam o que é dito aqui. Neste jornal, lido na América por muitas pessoas, é dito: o clero agora argumenta que essa prática, seja em um contexto secular ou religioso, pode ajudar a redirecionar as sociedades do mundo para longe das mudanças climáticas catastróficas. Quem diz isto? O clero. Os líderes religiosos dizem que uma das práticas que pode levar as sociedades para longe dos desastres climáticos é a guarda de um dia semanal. Um descanso semanal, meus irmãos. Vejam que é dito. Um dia compartilhado de descanso, no mínimo, pode diminuir o ritmo de consumo, reduzir as emissões ou aliviar o fardo de tantas pessoas trabalhando em fins de semana cansativos. Está aqui a proposta. Meus irmãos, aqui está a proposta. E estes governos que vêm adotando domingos sem carros, domingo para a melhoria da qualidade do ar, estão se espelhando em uma visão romana, é uma visão religiosa. Vejam, Coren parafraseou o Papa Francisco, que argumentou em uma encíclica de 2015 que se recusar a descansar é ruim para a terra. O que ele disse? Recusar-se a descansar quando, no domingo, é ruim para o clima. Falou isto o Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si. Amigos, tudo isto vai de encontro com o que diz o Espírito de Profecia. E quando lemos num contexto de caos climático,
o mundo clamará pelas leis de domingo para salvar a vida na terra. Lemos aqui, irmãos, o grande conflito, página 590. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões, terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Quem traz estas desgraças para o mundo? Quem traz esta poluição para o mundo? Satanás em primeiro lugar. Claro, Satanás em primeiro lugar. Continua. Satanás destrói a seara que está a madurar. Seguem-se fome e angústia. Comunica ao ar infecção mortal, poluição. Certo, irmãos? Poluição do ar. E milhares perecem pela pestilência. Agora vejam, estas visitações, estes eventos, tornar-se-ão mais e mais frequentes e desastrosos. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Que não descansar é mau para o clima. Que todos temos que descansar. Vejam aqui. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Esta é a proposta de Roma. E é isto que os governos do mundo estão começando a adotar. Irmãos, no tempo do fim, num contexto de caos mundial, vai-se clamar para o domingo no mundo como solução para o clima. E continua, que este pecado acarretou calamidades, que não cessarão até que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento da verdade bíblica, destruindo assim a reverência pelo domingo, são que, irmãos, perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. Irmãos, não temos muito tempo aqui para conversar sobre isto, mas eu vos digo, nós não estamos caminhando para um tempo de paz e prosperidade e tranquilidade, não. Nós estamos caminhando para um momento dramático da história do mundo. Um momento realmente dramático, em que todos olharão para Roma e suas soluções, para que haja uma harmonia com Roma. Mas quem estará do lado do Senhor? Quem estará do lado daqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 14, verso 12, irmãos. Num contexto de adoração à besta e à sua imagem. O anjo pergunta. O anjo não pergunta não, afirma. Aqui está a perseverança dos santos. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Eu oro, irmão, para que você faça parte deste povo. Aqueles que nos últimos dias olharão para Jesus como seu Salvador pessoal. Aqueles que serão fiéis ao assim diz o Senhor. Aqueles que guardarão os mandamentos de Deus em nome de Jesus. Num mundo que desobedece. Num mundo que ensina outra coisa contrária à palavra de Deus. É para lá que nós vamos. E nós precisamos estar preparados. Bem, irmãos, nos veremos, pela graça de Deus, daqui a pouco, para mais uma apresentação. Até breve.